Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. E o tema de hoje é: se a Bíblia é a palavra de Deus, se há uma só Bíblia, por que há tantas versões diferentes? Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Se a Bíblia é uma só, por que tantas versões diferentes da Bíblia? Olha, essa é uma pergunta que nos foi feita por alguns dos nossos ouvintes e que nos deixou com uma vontade de responder essa pergunta com uma análise mais profundo, bíblico, teológico, desse assunto. O que há como defesa para falarmos sobre esse ponto? Se fizermos uma defesa teológica, histórica e espiritual da palavra de Deus, vamos descobrir os porquês. Entretanto, a pergunta que nos vem sempre é: ora, existem versões das mais diversas da Bíblia Sagrada. São várias Bíblias. Essas versões ensinam coisas diferentes. Então, cada dia tem se tornado mais comum, especialmente em um tempo em que nós temos acesso a tanta informação e, ao mesmo tempo, onde as pessoas parecem estarem mais confusas, muito mais confusas do que antes. Muitos cristãos sinceros se deparam com várias traduções, como Almeida, corrigida, atualizada, como a nova versão internacional, como a nova versão trinitariana, entre outras versões, que acabam questionando: será que a Bíblia foi alterada? Ou ainda, existe uma versão mais correta da Bíblia? Ou ainda uma terceira pergunta: podemos confiar nas escrituras que temos hoje? Para responder a essas perguntas, o Maná Podcast de hoje vai tratar desse assunto. E vamos fazê-la de uma forma mais simples e, ao mesmo tempo, profunda sobre esse ponto, para que possamos responder a essas questões de forma convincente, teologicamente fundamentada, e reafirmamos uma verdade essencial. A Bíblia, a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus infalível em sua essência, mesmo com a existência de várias versões, de diferentes versões, a Bíblia é uma só e ela continua sendo a nossa fonte única de regra de fé e prática. Muito bem, antes de tudo, é preciso fundamentar essa verdade. A Bíblia é uma só. Agora, ela sendo uma só, mesmo que haja diferentes versões, ela não muda a sua mensagem, não muda o seu propósito e também não muda a sua autoridade. O que muda são as traduções. Vamos explicar isso com tranquilidade. A Bíblia, ela não foi originalmente escrita em português. Todos nós sabemos disso. Os textos, eles foram registrados em 3 principais idiomas, que são o hebraico, onde foi escrito todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o aramaico, onde foi escrito pequenas partes do Antigo Testamento e alguns pontos do Novo Testamento, e o grego, todo o Novo Testamento.
Portanto, o que temos hoje em português são traduções desses textos originais. Traduções que nos mostram uma certa fidelidade aos principais pontos do que a Bíblia nos ensina. E aqui tem um ponto-chave. Versões diferentes não significam Bíblias diferentes. Versões diferentes são formas diferentes de traduzirmos o mesmo conteúdo. Assim como uma mesma mensagem pode ser expressa com palavras diferentes sem perder o real sentido, as versões bíblicas fazem isso. Preservam a mensagem, adaptando a sua linguagem para uma linguagem mais moderna, para uma linguagem mais compreensível para cada geração. Então, por que existem tantas versões? Muito bem, isso é o que nós já estamos falando. Existem 3 razões pelas quais há uma multiplicidade de versões. A primeira razão é a evolução da língua. O que quer dizer isso? A língua portuguesa, ela muda com o tempo. E, nesse ponto, uma palavra que era há 200 anos usada comumente, hoje ela fica até difícil de ser entendida. Por exemplo, versões mais antigas da Almeida, Revista e Corrigida. Ela usa termos como vós, varões, concupiscência. Embora nós gostemos muito dessa versão, ela é um tanto quanto mais antiga. E algumas versões foram substituindo essas palavras por vós foi substituída por vocês, varão foi substituída por homens, e concupiscência foi substituída como um desejo intenso. Mas isso não mudou. O objetivo aqui não é mudar o sentido, mas tornar o texto mais compreensível para cada geração. Estão entendendo até aqui? Então, vamos continuar. Nem todas as traduções seguem o mesmo método. Existem 3 principais métodos utilizados hoje na tradução da Bíblia. Por exemplo, a tradução literal, que é a palavra por palavra. Um exemplo dessa versão é a revista Almeida e Atualizada, ou Almeida Revista e Atualizada, cujo foco está na fidelidade do texto original e que pode ser mais difícil de ser entendida. Existe também a chamada equivalência dinâmica, que é o pensamento por pensamento, muito utilizado na versão internacional. Essa tem o foco na clareza e na compreensão do texto. E tem a chamada paráfrase, que é utilizada na versão da Bíblia Viva, cujo foco é a explicação do texto. Não é ideal para um estudo profundo essa versão, mas é muito boa para você compreender aquilo que está escrito, que você não consegue compreender na versão revista e atualizada, você pode compreender aqui nessa versão. Cada tipo, ela serve um propósito específico. Nenhum desses tipos invalida o outro, certo? Então, há um avanço dos manuscritos bíblicos, porque ao longo dos séculos, arqueólogos descobriram manuscritos mais antigos do que aqueles utilizados até então, que são mais antigos, confiáveis, como os famosos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos ajudaram os estudiosos a terem pelo menos 3 percepções diferentes. Por exemplo,
confirmar a fidelidade das Escrituras, ajustar pequenas variações textuais e produzir uma tradução ou traduções ainda mais precisas dos assuntos das Bíblias mais antigas. Isso não enfraquece a Bíblia, muito pelo contrário, fortalece a sua confiabilidade, a sua história e a sua confiança histórica. Então, as diferentes versões, será que elas comprometem a Bíblia? Alguém já fez essa pergunta. Então, essa preocupação é legítima. Essa preocupação é de quem realmente quer uma resposta clara. E a resposta mais clara que podemos dizer é que não comprometem. Não comprometem a palavra de Deus. As diferenças entre versões são, na maioria das vezes, uma modificação ou diferença no estilo, diferença nas escolhas das palavras, diferenças de estruturas da frase, mas nenhuma doutrina central foi afetada por essas diferenças. Então, verdades como a divindade de Cristo não mudou em nenhuma versão, continua a mesma, a salvação pela graça, a morte e ressurreição de Jesus, o pecado humano, estão presentes em todas as versões sérias da Bíblia. Então, isso nos leva à conclusão poderosa. Deus preservou sua palavra, mesmo através de diferentes traduções. Isso é importante que nós saibamos. A soberania de Deus na preservação das Escrituras. Isso é uma coisa que nós conhecemos, pregamos e verificamos no dia a dia. Como pastor, teólogo, é impossível ignorar o ponto essencial das Escrituras, que é a preservação da Bíblia, que não é apenas um trabalho humano, é uma obra e é um ato divino. Veja só, porque a própria Escritura declara, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25 e 26, a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha, permanece para sempre. Outra versão diz, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Agora, vemos aqui, ao longo da história, a Bíblia enfrentou perseguições, a Bíblia enfrentou tentativa de destruição, a Bíblia enfrentou proibições governamentais, distorções heréticas, e ainda assim ela permanece viva, atual e poderosa para fazermos compreender aquilo que Deus requer de cada um de nós. Isso não é coincidência, amados. Isso é providência divina. Deus não apenas inspirou a Bíblia, a palavra de Deus, Ele também a preservou. Quais são os perigos que podemos ter com essas versões? Olha, muitos temem que as versões, elas produzam um certo perigo, um certo cuidado. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui importante. O perigo não está nas versões. O perigo real está na mal interpretação dessas versões. Na má interpretação das Escrituras. Uma pessoa pode usar qualquer versão da Bíblia e ainda assim distorcer a verdade, ignorando o conteúdo, tirando versículos isolados, tirando conclusões de versículos isolados, usar a Bíblia para manipular as pessoas. Isso já acontecia desde os tempos dos apóstolos. Portanto, o foco não deve ser apenas em qual versão
devemos usar, mas e principalmente, como interpretar corretamente a palavra de Deus? Como viver essa palavra? Como permitir que ela transforme meu coração, a minha vida? Então, muitos também perguntam, diante dessas versões, pastor, qual a que eu devo usar? Olha, a resposta pastoral é simples e equilibrada. Use uma versão que você entenda. Use uma versão que você entenda, mas que seja fiel aos textos originais, ou pelo menos aos textos mais antigos. Sugestão para você que está procurando. Para estudo profundo da palavra de Deus, use essa versão que eu tenho, que é da Bíblia de Genebra, é a versão revista e atualizada. Essa é uma versão muito boa para você que estuda com profundidade. Para a leitura devocional, eu recomendo sempre a Nova Versão Internacional ou a Nova Versão Trinitariana, que também é muito boa. E para comparação, use mais de uma versão. Use a linguagem de hoje, não é para estudo, nem muito menos para você se aprofundar em coisas importantes, mas para você compreender o texto. Use a versão na linguagem de hoje, use uma versão internacional, use a versão que você compreenda o texto, para que você possa enriquecer a compreensão e evitar interpretações limitadas. A unidade da mensagem bíblica, ela é muito clara, mesmo com diferentes autores, em diferentes épocas e contextos, a Bíblia apresenta uma unidade impressionante. São 66 livros escritos por 40 autores ao longo de pelo menos 1.500 anos, e ainda assim há uma mensagem central. Deus está reconciliando o homem consigo mesmo através de Jesus Cristo. Essa unidade, ela prova que a Bíblia não é apenas um livro humano, ela é divinamente inspirada. A Bíblia continua sendo a verdade absoluta. Precisamos entender isso. Vivemos em uma geração relativista. Vivemos numa geração onde tudo é questionado. Nesse cenário, muitos tentam desacreditar a Bíblia usando o argumento das versões. Muitos fazem crítica, mas essas críticas não se sustentam. Ter várias tradições ou traduções não enfraquece o texto. Não enfraquece. O que enfraquece é a ideia de que você achar que a Bíblia é um livro ultrapassado que precisa ser atualizado. Não. Quem precisa ser convertido é quem pensa dessa forma. Tá certo? Vamos por parte para que a gente entenda. A força e a fortaleza do alcance das Sagradas Escrituras independe das versões. Tá certo? Se a Bíblia estivesse restrita a um único idioma, milhões de pessoas jamais teriam acesso às verdades bíblicas. As versões, elas são pontes. Elas não são distorções. A Bíblia, ela é sempre viva e eficaz. Viu? É como o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais importante do que discutir versões é entender o poder da palavra. A Bíblia não é apenas um livro informativo, mas é um livro transformador. Transformador. Independentemente da versão, quando alguém lê com fé, lê a Bíblia com fé,
o seu coração é curado, a sua mente é renovada, a sua vida é restaurada. Ele passa a ver tudo com um olhar mais espiritual. Isso prova que o poder está na mensagem e não na forma externa. E para concluir, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se a Bíblia é uma só, por que tantas versões? Essa foi a pergunta. E a resposta é porque Deus, em sua sabedoria, permitiu que a sua palavra alcançasse todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as línguas. As versões não são inimigas da verdade. Elas são instrumentos de Deus para espalhar a verdade divina para muito mais gente. Portanto, não tenha medo das versões. Tenha fome da palavra de Deus. Leia essa palavra. Medite nessa palavra. Viva essa palavra. Porque no final a pergunta mais importante não é qual é a versão bíblica mais correta. No final das contas, a pergunta melhor e mais importante a ser feita é: eu estou vivendo o que a Bíblia ensina? A Bíblia que você tem aí na sua casa ou na sua mão, seja qual for a versão, ela contém uma verdade que pode transformar a sua vida. Porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é. Porque ela revela quem é Deus, quem você é e o caminho da salvação para você seguir. Então, defenda a Bíblia. Estude a Bíblia. Honre a Bíblia. Viva a Bíblia. Porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, nós tínhamos muito mais o que falar sobre isso. Tem muito mais assunto sobre Bíblia. Mas até aqui dá para a gente entender. E se você quiser se aprofundar, nós estamos providenciando uma série de estudos sobre esse assunto. Então, fale aqui embaixo, dê a sua declaração, se você está compreendendo, você quer aprender mais, se você quer saber ainda mais sobre esse nosso mini curso sobre a Bíblia, nós estaremos aqui para te ajudar, tá bom? Fique com Deus, nós nos veremos no nosso próximo podcast.